Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sei, pessoal, eu sei que a gente já passou pelo livro de Mórmon, mas eu encontrei mais algumas coisas interessantes que eu vou querer estar abordando antes de prosseguir viagem. Então é isso, vamos dar uma abordadinha aqui nesses assuntos. Eu encontrei uma publicação interessante de 2010 sobre a questão dos nomes inclusos no livro de Mórmon. Então a gente já deu uma estudadinha sobre o modus operandi de Joseph. A gente viu que ele gosta bastante de estar copiando ideias de outros lugares para compor o livro de Mórmon. E parece que os nomes também ele copiou de outros materiais, né? Se considerar a hipótese dele ter copiado o livro de Mórmon e não criado. Vamos dar uma olhadinha ali? Da Bíblia, pelo menos, tem vários nomes que estão no livro de Mórmon que são da Bíblia. Olha, cara, que interessante. Enos, Jared, Noé a gente já sabia, José, Labão, Amon, Jacó, Ismael, Benjamim, Gileade, Gilgal, Éter, Lei. Cara, Lei eu me surpreendi. Eu pensei, cara, nunca tinha visto Lei. E daí eu olhei ali realmente, né, em Juízes 15:9 tá lá, Lei, o nome Lei na Bíblia. E quando eu olhei no inglês, tá Lihai, igualzinho a versão em inglês também. Gad, Arão, Samuel, tudo isso aí, ó, tá na Bíblia. Tá na Bíblia! Alguns nomes que ele pode ter copiado parte, né, tipo, faz aquela montagem, entendeu, do nome. No livro de Mórmon, por exemplo, a gente tem Moleque, no livro de Mórmon tem Amoleque na Bíblia, Abimeleque na Bíblia, daí tem Meleque no livro de Mórmon, Alma achei meio estranho aqui, tem um nome na Bíblia chamado Salmaneser, e daí como se a possibilidade de ter copiado Alma do meio desse nome, talvez, mas é bem pequena, né? E alguns nomes que ele pode ter alterado algumas letras, por exemplo, o Nef. Se a gente for lá em 1 Crônicas 1:36, vai ver que tem um personagem lá chamado Zef. Na Bíblia tem Amã com H, no livro de Mórmon tem Lamã. Na Bíblia tem Agite com H, e no livro de Mórmon tem Agote, né, só mudou uma letrinha ali também. Ou junção de nomes, por exemplo, a gente tem Mosias, pode ser uma mistura de Moisés com Isaías. Lembrando que isso aqui é uma teoria, tá, pessoal? Uma hipótese. Então, considerando a hipótese de que ele copiou, né, como a gente consegue encaixar essa ideia dos nomes dentro dessa ideia? E eu consigo imaginar isso sim. Se eu tô inventando um livro ali, quero ter bastante base dentro da Bíblia, outras coisas, cara, o que eu vou fazer? Na minha leitura, já vou ficar com um papelzinho ali do lado, quando eu ler um nome, eu vou pôr esse nome, vou fazer uma listinha dos nomes, porque quando eu for criar meus personagens, eu vou precisar de nome de pessoas, nome de lugares. Então, né, vou fazer uma listinha ali, pá, né, começo a escrever todos os nomes, e depois quando eu for criar o meu material, eu vou pegar alguns, vou misturar alguns, realmente, eu acho que faz sentido. O que vocês acham? Mas agora eu vou falar um pouquinho com o membro da igreja. Você, membro da igreja que tá ouvindo aqui nosso podcast, tá acompanhando, como é que tá? Tá curtindo, o material tá de proveito? Essa postagem aqui sobre os nomes, que, né, considerando a possibilidade de Joseph ter copiado algumas coisas da Bíblia, tem um comentáriozinho ali. É um cara que é ex-membro, ele comentou assim, eu não vou ler tudo, né, mas os pontos principais que eu quero abordar aqui com o membro da igreja que está ouvindo o nosso podcast. Vamos levantar algumas coisinhas aqui. Ó, se você é membro fiel da igreja, eu acho que a igreja não incentiva a estar ouvindo material contrário, né? Tem que buscar só nas fontes oficiais da igreja. Então assim, se você está ouvindo, né, ou pesquisando esses materiais, vou dizer pra você, tá de parabéns. Tá de parabéns porque, né, tá conseguindo passar por cima de uma manipulação intelectual, que eu não acho legal, né? Mas, olha aqui, ó, põe a mãozinha na cabeça, põe a mãozinha na consciência, pensa assim, ó, se eu tô fazendo um negócio que já nem era pra ser feito, eu não vou vir pra ficar criticando. Eu não recebo muita crítica, tá, pessoal? Eu acho até interessante, eu acho bacana, não recebo muita crítica, mas às vezes quando eu tô aqui, ó, lendo algumas outras postagens, eu vejo que, nossa, como tem gente ignorante, cara, nos comentários, membros da igreja. Então eu fico chateado pelos outros comentários em outras postagens. Nas minhas, né, tô feliz, não recebo muito ataque, não. Talvez seja a minha abordagem seja um pouco diferente, talvez. Mas, membro da igreja, bota a mão na consciência, tá? Então, né, se tá pesquisando, né, já não tá muito certo. Pra mim, no meu ponto de vista, tá certo. Tem que pesquisar, tem que entender as coisas. Não precisa concordar comigo, não precisa concordar com o conteúdo contrário ou crítico à igreja. Mas pesquisar, poxa, pesquisar é válido, entendeu? Aí vamos ler o que o cara comentou aqui nessa postagem que eu tô lendo. Ele falou, né, saibam que quem tá publicando isso aqui, que vai pro inferno. Como é que ele falou aqui?
colocar em dúvida as pessoas que realmente querem ser servas de Deus. Acho uma vergonha divulgar essas informações, essas mentiras. Digo-vos que todo o juízo da terra recairá sobre esse autor falso. Isso que é publicado é uma mentira, tentando denegrir a imagem da igreja. Não sei porque Deus me mandou falar isso, mas eu estou falando, o juízo de Deus recairá sobre o autor desse post. Então, dicas do Ozzy para não fazer feio. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó. Ameaça. Cara, ameaça não é legal. Se você quer manter a imagem da igreja bacaninha, esse lance de chegar e falar, né, toda a destruição, o juízo, que vai pro inferno, não sei o que lá, servo de Deus, servo de Satanás, tem duas coisas aí. Primeiro, você tá sendo juiz, né? Você tá fazendo o julgamento e você tá batendo o martelo e determinando o negócio. E outra coisa é a própria ameaça. Cara, não sei lá, não é legal, entendeu? Se a pessoa vai pagar caro por aquilo mais pra frente, dentro do juízo de Deus, não é porque você falou que o juízo de Deus vai ser alterado, né? Deus vai mudar de ideia e vai fazer o que você quis. Então, independe. E também não acho que seja uma ameaça dessa que vai fazer a pessoa mudar de ideia. Então, tipo, quem postou aquilo lá, eu vou apagar essa postagem, né? Porque realmente eu não vou querer cair dentro, né, do julgamento de Deus. Não. Então a ameaça só fica feio pra quem fez a ameaça. E outra coisa, quando você fala assim, não sei por que Deus tá me mandando te dizer isso. Pessoal, isso daí é mais feio ainda, porque eu como membro da igreja, vamos dizer assim, né, eu hoje tô com uma mente de uma pessoa que não está mais na igreja, mas eu lembro da minha mente dentro da igreja. Se eu lesse esse comentário, sendo um membro ativo, eu já, mesma coisa, eu não ia gostar dessas duas partes. Ameaça, eu ia pensar assim, cara, não tem necessidade de fazer uma ameaça online. E eu, como membro da igreja, ia pensar, cara, Deus não te mandou falar isso. Daí fica muito feio, porque daí fica evidente que você tá mentindo. E não sou só eu, né? Sei lá, 90% de membro ativo da igreja que lê um negócio desse e fala assim, Deus mandou você falar isso aí pra ele. Não foi, cara. Então fica muito feio. Então, super dicas aqui quando você vai fazer um comentário, né? Não ameaça, não fala que Deus te mandou falar aquilo. E, se você for falar que é mentira, você precisa trazer o seu ponto de vista, a sua argumentação junto, tá? Aí sim eu acho, comentário super válido, super top. Por exemplo, se o cara chegasse aqui e falasse assim, olha, não concordo, eu acho que, né, as pessoas nas antigas Américas foram nomeadas com os nomes que eles tinham naquelas placas, como é que era? As placas de latão, que eles pegaram lá antes de vir de Jerusalém para as Américas, então faz sentido que as pessoas fossem nomeadas com esses nomes, que eram os nomes que eles tinham nos registros. E isso é um argumento. Então, lembrando, pessoal, se você é membro ativo da igreja, está consumindo material anti-mormon, né, sabe que a igreja não aconselha a fazer isso, mas, né, você tá super ok, tá? Não está deixando de ser manipulado, tá absorvendo informação. E também você tá em acordo com o que o apóstolo Orson Pratt ensinou, né? Então, a gente vê que o ensinamento da igreja hoje tá em contradição com o ensinamento do apóstolo Orson P. Pratt. Vamos ver o que ele falou? Ele falou sobre o livro de Mormon. Vamos ver? Esse livro deve ser verdadeiro ou falso. Se for falso, é uma das imposições mais espertas, malignas, audazes e profundas feitas ao mundo com o propósito de enganar e arruinar milhões, que receberão sinceramente como palavra de Deus e pensarão estar seguramente edificados sobre a rocha da verdade, até que, com suas famílias, sejam lançados num desespero total. Tá falando sobre o livro de Mormon. Considerando, imagina se o livro de Mormon fosse falso, cara, né? Todo mundo ia estar acreditando, ia estar no desespero, porque, né, tava acreditando no negócio falso. Mas ele não acabou aí não, vamos ver, ele continua. A natureza da mensagem do livro de Mormon é tal que, se for verdadeira, ninguém poderá rejeitá-la e ainda salvar-se. Se for falsa, ninguém poderá recebê-la e salvar-se. Portanto, cada alma no mundo tem interesse igual, tanto na determinação da sua verdade como da falsidade. Então é isso, né? O pessoal quer saber se é verdade ou mentira. Se, depois de um exame minucioso, descobrir que é uma imposição, deve ele ser exposto ao mundo como tal. As provas e argumentos pelos quais a falsidade foi detectada devem ser claros e logicamente afirmados para que os que foram enganados, embora de boa mente, percebam a natureza do engano e sejam advertidos. E que os que continuam a publicar a ilusão sejam expostos e silenciados, mediante provas aduzidas das escrituras e da razão. Olha, não coloquei nenhuma palavra da boca de Orson Pratt. Li direitinho o que está escrito no Divine Authority of the Book of Mormon. Então a gente tá vendo que ele tá propondo uma situação totalmente diferente do que a igreja propõe hoje. Ele tá falando, né, se você acha que o livro de Mormon é falso, vai lá, detecta, né, busca informações e publica. Pra advertir aquelas pessoas, olha ali, embora de boa mente, que estão sendo enganados e que eles percebam a ilusão que estão vivendo. O que a igreja ensina hoje é totalmente o contrário disso. Fala, não busca, não procura, só pega a coisa oficial da igreja, né? O livro de Mormon é verdadeiro, fica tranquilo, não precisa pesquisar. A mesma igreja, 2 apóstolos diferentes. 2 ensinamentos diferentes. Então, se você é membro da igreja, fica chateado quando você vê alguma publicação, se for agressiva, se for mentirosa, você também, da mesma forma, tem que buscar a sua argumentação e defender o que você acha verdadeiro. Se for agressivo, é chato, né? Não é legal. Mas tá totalmente de acordo com o ensinamento aqui de quem? Orson Pratt, apóstolo da igreja. Falou, se você acha que tem alguma coisa estranha, vai lá, estuda e mostra. Vamos voltar ali pro nosso estudo.
a gente vai ler agora sobre um assassinato bem interessante. Então, uma parte do livro de Mórmon é aquele incidente da morte de Labão. Então, a gente já falou aqui que Nefe pegou as plaquinhas de latão, bonitinho, pra levar pra onde? Para as Américas. Por quê? Porque é melhor, né, que um homem morra do que uma nação cair na incredulidade, né, não saber do evangelho. Cara, eu acho uma argumentação meio fraca. Por quê? Porque eles, tendo o conhecimento do evangelho, poderiam transcrever isso, fazer suas próprias escrituras do evangelho. Se Leí e Nefe eram profetas, eles eram profetas. Leí, eu acho que era profeta. Cara, ele recebia a revelação, uns sonhos, né, um monte de coisa. Poxa, ele podia receber a revelação para escrever os mandamentos de Deus. Né, considerando assim, né, mandamentos de Deus são muito importantes para uma nação inteira estar seguindo. Então, sim, seria importante que eles tivessem. Mas assim, cara, tem muitas outras saídas fora ter que arrancar a cabeça do cara para conseguir resolver esse problema aí. Vocês não acham? Eu já, como membro da igreja desde pequeno, sempre pensei isso. Pensei, cara, desnecessário arrancar a cabeça do homem, né? Mas, então vamos levantar algumas informações aqui. Será que uma pessoa, então vamos... Pera. Como historiador, o historiador sempre considera que a narrativa pode estar enviesada. Então, por exemplo, quando eu vejo uma publicação histórica que um reino fez sobre o seu reinado, ou sobre o que aconteceu no seu reinado, eu levo muito em consideração que pode ser o ponto de vista manipulado daquele rei. Então, se ele vai falar da sua população, né, pobre, e falar assim, esses pobres, miseráveis, ficam incomodando, enchendo o saco aqui. E daí veio um cara pobre aqui, roubou umas coisas, foi embora, e daí eu tive que pegar ele e matar. Se eu fosse ler a história contada pela família do falecido, a família ia falar, o governo veio, confiscou todas as nossas coisas aqui de graça, levou todos os nossos objetos, levou um objeto muito importante de família ali, que ficou do bisavô, meu marido foi lá tentar resgatar e foi morto. Tá vendo como é a mesma história contada diferente? Então a gente tem que pensar, né? A história foi contada do ponto de vista de uma pessoa. Então de quem aqui no caso? De Nefe. Então Nefe ou Leí estava contando essa história, diz que Labão, né, não queria dar os registros, inclusive roubou os pertences deles e não cumpriu com o acordo, é por isso que tiveram que matar. Então a gente tem que pensar que todos os detalhes da história estão sendo contados por uma pessoa. Tá, beleza. Então, né, o que eles falavam? Labão era um cara tirano, um cara xarope ali e cheio da grana. E um cara como ele provavelmente tinha muita proteção dos guarda-costas. A possibilidade dele estar ali bêbado dando sopa pra alguém chegar e matar, eu acho bem pouca. Mas vamos dizer que Deus proporcionou que isso acontecesse. Os guarda-costas estivessem longe, o cara tá bêbado ali, dando sopa pra alguém chegar e matar. Outra coisa que a gente lê ali também, 1 Nefe 4, o capítulo. A espada de Labão era feita do mais precioso aço. O que a crítica diz é que os hebreus naquela época não conheciam a fundição do aço, então não teria como ser de aço. Eu não sei, na verdade eu não conheço sobre essa questão, mas aí é mais uma questão para ser analisada e estudada. Mas agora a principal questão, a principal eu acho que é ter que matar o cara para pegar as escrituras, eu acho que é a principal coisa. Mas a segunda principal coisa é como é que você corta a cabeça de um cara sem que a roupa dele fique cheia de sangue. Isso aí, pessoal, não precisa ser nenhum expert para pensar nisso. Ou eu era uma criança prodígio, que eu não acho que eu fosse, né? Porque eu lá, meus 8, 7 anos de idade, eu lembro de eu criancinha, pensando, cara, como é que Nefe foi lá, matou o cara e depois pôs a roupa do cara, não ia estar cheia de sangue? Criança, pessoal, pensando nisso. E isso é uma parte da história que não bate de jeito nenhum. A possibilidade mais próxima que eu poderia pensar é que Nefe foi lá, lavou a roupa, ela nem ficou molhada, e daí ele vestiu. Mas assim, sei, as escrituras estavam mostrando bastante detalhe, Nefe chegou, tirou a sorte com os irmãos pra ver quem ia, pegaram, sei lá, umas pedrinhas, alguma coisa, tiraram a sorte, aí caiu em Lamã, eu acho, daí Nefe acabou indo, sei lá, ou caiu em Nefe, sei lá. Não vou lembrar agora. Mas eu acho que as escrituras iriam mencionar esse detalhe se Nefe tivesse ido lá e lavado. Mas é muito difícil conseguir pensar nisso. Então Deus ia ter que providenciar que, né, o pescocinho do homem não sangrasse para que Nefe pudesse tirar as roupas do cara e não sujasse com litros de sangue. Então Deus ia ter que proporcionar que o cara ficasse bêbado, ficasse ali dando sopa que nenhum dos seus guarda-costas chegasse, Nefe cortasse a cabeça dele sem sangrar, Nefe bota a roupa, Nefe fica parecido ali com Labão, o servo Zorã ali levasse ele para pegar as escrituras, a voz de Nefe ficasse parecida, não era muito mais fácil botar todo mundo num sono profundo, portinha aberta, as escrituras ali, facinho para ele pegar e ir embora? Se Deus estivesse querendo mesmo que eles levassem aquelas escrituras? E quando você introduz uma ideia dessa, de que você pode matar uma pessoa em nome de Deus, pro bem da religião, cara, quando você tem pessoas, seres humanos, seguidores do seu ensinamento, tem que tomar muito cuidado com a mensagem que você passa pra eles, porque você sabe que o ser humano gosta de potencializar as coisas. Imagina aquele carinha ali que fez aquele comentário que a pessoa vai pro inferno e que Deus mandou ele dizer isso. Imagina, cara, se essa pessoa realmente pensa assim, cara, essa pessoa que postou tem que morrer. Eu vou lá, eu chego, eu mato e falo, por que eu matei? Porque o Senhor disse, porque aquela pessoa tem que morrer pra parar de propagar a mentira. Tranquilamente, eu consigo ver claramente isso sendo bem possível de acontecer. E a pessoa super justificado, que Deus mandou. Cara, Deus mandou. Então a questão do furto qualificado,
né, que é pegar as placas do cara e levar embora, foi tentado ser justificada essa ideia com a questão dele, ele roubou ali os nossos pertences, que ele aceitou a troca, não cumpriu com o acordo, então tá justificado a gente roubar isso aqui dele. Foi tentado justificar, sim, esse furto. Agora, a questão do assassinato, a justificativa foi, o senhor quis que ele morresse, pra que a gente conseguisse pegar essas escrituras. Cara, por que simplesmente o cara não ficou bêbado? Você só pegou a sua roupa, deixou o cara peladão lá, mais vivo, o senhor fez ele ficar tão bêbado que um sono profundo, você pega a sua roupa, vai lá e rouba, você tem que matar. Essa é uma das histórias do livro de Mórmon que é bem difícil de engolir. E que passa uma mensagem muito perigosa. Uma outra coisa que a gente tem que analisar também é a questão da Liahona, aquela esfera mágica, que era tipo uma bússola que ficava guiando, então, Lei ia olhar pra ela e ia ver pra onde que eles tinham que ir, que o Senhor tava mandando, pra eles poderem, vazar ali daquela destruição e ir pras Américas. Cara, Moisés teve um trabalho pra conseguir tirar o povo lá, do Egito, guiar o povo no deserto, várias trajetórias. A gente não lembra dele usando objetos, objetos mágicos. E esse objeto, a Liahona, ele não parece muito com a questão de Joseph, quando Joseph usava as pedras, ele ficava olhando para as pedras para saber onde estavam os tesouros escondidos. Não tem muita semelhança? Não faz sentido ser uma ideia da mente de Joseph, inclusive, sendo que Joseph já conhecia a bússola. Então eu tava dando uma pesquisadinha aqui. A bússola pode ter sido descoberta, a ideia da bússola no século II a.C. Então, 200 anos antes de Cristo, o pessoal lá na China tava tendo umas ideias, parece que isso aqui, olha aqui, como é que se mexe e tal. Interessante. Mas a ideia da bússola se tornou conhecida no mundo na Idade Média, ali nos anos 1100, 1200. Qual que é a ideia que a gente vê do Velho Testamento? Quando Deus vai guiar o povo, é alguma coisa no céu, uma nuvem, alguma coisa, a pessoa sabe o caminho, não é a partir de um objeto como uma bússola. Então, essa ideia parece muito interessante, se a gente comparar com a visão de Joseph ali de olhar para pedras, objetos. Então a gente já viu a ideia de que o aço não era um negócio conhecido na época. Lembra aquela historinha ali que Nefe tinha um arco de aço e ele quebrou? A gente tem que pensar então como é que ele conseguiu fazer um arco de aço, como é que ele tinha tecnologia para fazer o aço, trabalhar o aço e fazer o arco, e também como ele conseguiu quebrar, cara. São coisas que a gente vai lendo e a gente vai aceitando, porque a gente não tem por que questionar. Mas quando você vê a história de fora, você pensa, nossa, cara, tem muita coisa aqui que você tem que relevar muita coisa para conseguir encarar essa história. Outra coisa, por exemplo, então, Lei saiu de Jerusalém, eles chegaram perto ali no deserto para poder construir um barco para depois entrar no mar aberto e vazar para as Américas. Esse lugar, se a gente for tentar delimitar, é mais ou menos perto do Golfo Persa, ao sul ali da Babilônia, e era inabitado. Como é que esse lugar, que Lei chamou de terra de abundância, com muitos frutos e mel selvagem, existia e ninguém habitava ali? No meio de um desertão, o pessoal ia ver um lugar bem assim, bem bacana e não ia habitar? Beleza. A única coisa que eu consigo imaginar é que Deus desceu do céu esse lugar propriamente para ser usado ali por Lei e Nefe, e depois que eles foram embora, levou esse lugar aos céus de volta. A gente tem que lembrar que esse lugar forneceu todos os minérios e madeira necessária para eles conseguirem construir o navio. Outra coisa que a gente lê, quando eles chegaram na Terra Prometida, que era a América, Nefe, Sam, Zoram, José e Jacó construíram um templo à maneira do templo de Salomão. A gente sabe que na Bíblia, o templo de Salomão não era pouca coisa. O templo de Salomão foi construído ali por muitos experientes pedreiros, tinha cerca de 150 mil trabalhadores e cerca de 3.300 supervisores para conseguir levantar esse templo em 7 anos. Então, duas explicações que eu consigo para essa questão de Nefe ter construído um templo de Salomão: ou era uma réplicazinha bem simples, ou Deus desceu ali uma habilidade enorme para eles conseguirem construir aquele templo só entre eles ali. Tá, vamos voltar ali naquela ideia deles saindo de Jerusalém e indo para a Cidade de Abundância para construir o barquinho para vir para as Américas. Tá. Vamos pensar na parte geográfica. Não sei se você está conseguindo visualizar. Hoje, atualmente, enquanto eu estou gravando esse episódio, a gente está ali com um conflito entre Palestina e Israel. A gente sabe que Jerusalém está dentro de Israel. A faixa de Gaza, onde está tendo todo aquele conflito, é no litoral, mas um pouquinho mais para baixo de Jerusalém. Aí se você desce mais... Então, essa parte geográfica que a gente está falando é tipo uma pinguelinha que junta a África com a Ásia e a Europa ali. Então a África se termina ali com o Egito, daí já começa a entrar ali na parte de Israel, Arábia Saudita e tal. Se fosse hoje, é como se Lei, a família dele, saísse ali de Jerusalém e tal, passa pela Jordânia, depois passa pela Arábia Saudita, que é uma expansão enorme, chega lá na parte de baixo, que hoje é o Iêmen. Passa pelo Iêmen, daí você, quando chega ali na parte de Omã, que é essa cidade aí de Bonte, onde eles pararam para fazer o barco. Lembra até, acho que no episódio que a gente falou sobre a geografia do livro de Mórmon, eu sempre pensei que eles chegaram nessa pinguelinha ali e passaram por baixo da África e depois vieram em direção ao Brasil ali, tipo a América Central. Mas passando por baixo da África e depois subindo de volta e chegando. Mas pelo que a gente vê, nas declarações do livro de Mórmon, eles passaram como se fosse por baixo, ali por baixo da Índia, da Tailândia, passando entre ali, Nova Zelândia, a Austrália, e daí chegaram pelo outro lado do continente, descendo ali perto do Equador, mais ou menos, na Guatemala, eu acho. Mas então tá, então eles desceram lá de Jerusalém, passaram pela Arábia Saudita inteira, passaram pelo Iêmen, chegaram no Omã, e daí que eles começaram a construir o barco.
Tá, vamos pensar um pouquinho sobre a questão do tempo que eles levaram. No livro de Mórmon fala que eles levaram 3 dias nessa viagem até chegar à Terra de Abundância. Eles pararam numa outra cidade chamada o quê? Nahom. Então saíram de Jerusalém, foram para Nahom, depois foram para Abundância e construíram o barco. Se for falar Jerusalém, ainda até hoje, Nahom seria como se fosse mais ou menos ali no Iêmen. Eu calculei mais ou menos perto de uma cidade chamada Sana'a. E Abundância seria mais ou menos no Omã, numa cidade ali, eu olhando assim em cima do mapa, eu tô vendo ilustração da igreja, tá? Que mostra onde seria mais ou menos essa cidade, e olhando daí na ilustração atual do mapa mundi, seria mais ou menos ali em Omã, na cidade de Salala. Coloquei no chat, perguntei, como é que seria uma viagem aí de Jerusalém para a cidade de Sana'a, no Iêmen. Falou, essa viagem é muito impossível, porque ela passa por um monte de fronteira, tá? O que não tinha na época, mas também fala que a topografia, enfim, o terreno em si, as condições climáticas e tudo, é tipo inviável você fazer uma caminhada. Eu falei, não, mas se fosse possível, fala aí, pô. Aí o site falou, considerando que uma pessoa anda numa velocidade de 5 km por hora, essa jornada levaria em torno de 360 horas de caminhada sem parar, porque isso dá 1.800 km, até a primeira paradinha, no Iêmen. Aí mandei o chat fazer o cálculo de novo. 5 km por hora, a pessoa andando daí de Sana'a até Salala. 260 horas nessa distância aí, que dá 1.300 km numa linha reta. Então, se a gente traduzir para a linguagem do livro de Mórmon, é ele saindo de Jerusalém para Nahom e de Nahom para Abundância. Calculando aqui, 620 horas é o total se você andasse sem parar na velocidade de uma caminhada, 5 km por hora. 10 km por hora é tipo correndo, pessoal. Então, 5 km por hora andando sem parar, sem dormir, sem nada, 25 dias, quase 26 dias andando. Agora, se eu considerar que eles tinham que parar para dormir, considerar que eles estavam, acho que com criança, eles não estavam com criança andando? Elei, Saria, os filhos pequenos, Nefe, Lamã, Lemuel, carregando as tralhas deles. Só considerando essas coisas eu já dobrava isso aqui, já ia para 2 meses, andando para eles chegarem de Jerusalém até a Abundância. Primeiro Nefe 2.5 e desceu pelos limites da costa do Mar Vermelho, viajou pelo deserto. Com sua família consistia sua mãe, Saria, seus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. Levou sua família provisões e tendas e partiu para o deserto. Viajou 3 dias e parou às margens de um rio. A geografia não mostra nenhum rio naquela área, então deve ter secado, pessoal. Esses 2.000 anos aí, 2.600 anos, secou o rio. Pessoal, tô relendo o livro de Mórmon aqui, tô procurando as escrituras. Viajaram 3 dias, chegaram nesse rio, aí eles ficaram dormindinho lá. Aí o Senhor falou, deu uma visão ali para ler e falou, a gente precisa das escrituras, volta lá para Jerusalém, 3 dias de novo para subir pelo deserto para ir lá buscar essas placas. Foram lá, mataram, lançaram sorte, mataram o Labão, pegaram as placas, voltaram. 3 dias de viagem de volta, até o pai ali no deserto. Já chega ali primeiro no F4, 4:12, e o Espírito falou, mata-o, pois o Senhor entregou em suas mãos, mata Labão, E qual foi a explicação ali no 13? Eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos seus desígnios. Cara, imagina um membro fanático da igreja lendo isso. Cara do céu, é muito perigoso, né? Ai, meu santo, eu tinha até esquecido disso. Eles foram lá, pegaram as placas, mataram o Labão, voltaram pro deserto. A mãe deles já tava indignada, achando que os filhos já tinham morrido. Aí falou, calma, tão bem, já vão voltar. Voltaram, beleza, chegaram. Aí depois ficaram de boa lá, no meio do deserto, nas tendas deles. E daí, Lei chegou com mais uma, vocês precisam de umas mulheres, né? Como é que vai acontecer, né, na Terra Prometida? Volta pra Jerusalém, pega umas mulheres lá do amigo lá, como é que era o nome do cara? Ismael. As filhas do Ismael, traz aqui pra ser esposa de vocês e tal. O cara tiveram que voltar, não dava pra ter aproveitado a viagem. Foram lá pegar as placas de latão, pegava as mulheres. Ou o senhor tava testando a boa vontade deles, né? Ou Deus Smith lembrou, os caras precisam de mulher, né? Temos que resolver essa parte da história. Eu tô... Já tô em primeiro Nefe 16, pessoal. Tô aqui, na minha leitura. Tô lendo... Então essa viagem de 3 dias é onde eles tinham estabelecido as tendinhas ali e ficado morando. Eles chamaram de Vale de Lemuel. E isso tinha 3 dias de viagem de Jerusalém. Provavelmente foi só para fugir de Jerusalém, Jejuju, Jarém, para não cair ali naquele ataque da Babilônia. Não ser capturado. Moraram naquele vale um tempão. Nossa, tiveram filho ali e tudo. Ismael morreu ali no deserto. Pegaram a esferinha da Liahona, partiram para o deserto de novo, mais 4 dias, pararam num lugar chamado Sazer. Aí fala que viajaram pelo deserto por espaço de muitos dias, armaram as tendas e ali que Nefe quebrou o arco dele de aço puro. Passaram uma fome, lascadas, os irmãos brigaram. Daí nessa parte que eles começaram a jornada de novo e falou que daí eles partiram pro leste. Daí, eles chegaram na pontinha do Iêmen, ali no finalzinho ali da Arábia Saudita lá embaixo, viraram pra direita, indo como se estivesse indo pra Omã de hoje. Primeiro Nefe 17:5, chegaram na terra que deram o nome de Abundância. Olha aqui, permaneceram pelo deserto pelo espaço de 8 anos, desde que saíram de Jerusalém até chegar nessa terra de abundância. Frutas, mel silvestre e todas as coisas preparadas pelo Senhor para que não perecessem. Viram o mar, construíram o barquinho, partiram para as Américas.
Tem um material que, eu não sei se é oficial da igreja ou se é só membros que postaram, mas é um panfleto intitulado, né, tipo, Os Antigos Habitantes das Américas Falam do Pó. Tem um filme que fala isso, ele retrata bastante a questão arqueológica das Américas e mostra como ela combina com o livro de Mórmon. E esse material ele já começa dizendo assim: muitos arqueólogos concordam que houve 2 grandes migrações da Ásia para a América. A primeira, 4.000 anos antes, né, atrás, e a segunda, 600 antes de Cristo. E o material continua dizendo, eles eram da casa de Israel, adoravam um Deus supremo, pelo que a gente consegue ver aqui, ó, eles tinham um Deus, eles tinham conhecimento da história da Bíblia, praticavam o cristianismo, olha só quanta coisa que os arqueólogos conseguiram descobrir, e olha que legal, bate com o que a gente acredita do livro de Mórmon. O livro de Mórmon é verdadeiro. Cara, quando a gente é membro da igreja, a gente vê uma publicação dessa, nossa, pra gente é uma confirmação e tanto. Mas, cara, olha, eu não sei o que dizer pra vocês, né, mas assim, você tem que selecionar a dedo os arqueólogos da BYU pra afirmarem essas informações. Aquele instituto famoso, nos Estados Unidos, o Smithsonian, né, teve o Dr. Frank Roberts Jr., que lá em 1963, quando ele viu esse material, ele falou, cara, tá de sacanagem que os caras publicaram um negócio desse. Né? Muitos arqueólogos concordam, não, dá pra deixar isso quieto. O cara foi lá, respondeu esse material, dizendo assim, os antepassados dos índios americanos entraram na América mais ou menos 15.000 anos atrás, ou até mais cedo que isso. Então, assim, é muito duvidoso a gente conseguir acreditar que tenha tido uma migração tão tardia quanto essa aí, de 600 a.C. Daí o cara deixou bem evidente, não há evidência nenhuma de qualquer migração de Israel para a América. E também nenhuma evidência de que os índios pré-colombianos, ali, né, da América Central, antes de Colombo chegar, que eles tivessem qualquer conhecimento do cristianismo ou da Bíblia. Então é isso o que os historiadores, que os arqueólogos entendem da América Antiga. Não é aquilo que a igreja está ensinando. Eu queria, na verdade, saber quais são esses arqueólogos, esses historiadores que afirmaram essas informações e a fonte do estudo que eles fizeram para chegar nessas conclusões. Mas o bom disso, de você lançar uma informação, né, falsa, fake news ali, mesmo que você não tenha, né, comprovação, só lançar, a maior parte dos membros da igreja que são assim, mais fanáticos e não dependem de analisar os fatos, eles vão aceitar, eles vão propagar, entendeu? Depois, se você tiver que se retratar, você se retrata ali nas notas de rodapé, bem pequenininho. Mas a informação já foi lançada e já foi propagada. Bom, aí esse cara perguntou pro profeta da igreja, então, o Joseph Fielding Smith, lá em 1966, então, o Joseph Fielding Smith, numa carta de 18 de março de 66, respondeu o cara dizendo assim: eu não conheço qualquer pessoa que utilize o livro de Mórmon como um guia para a descoberta de conhecimento desses ancestrais dos índios. Ué? Bom, mas independente disso, todas as descobertas arqueológicas que são feitas nas Américas, e estudiosos da igreja tentam encaixar com o livro de Mórmon. O que encaixa, beleza, vai lá, dá uma forçadinha para conseguir encaixar com a história. O que não encaixa, sei lá, deixa de lado, uma hora vai conseguir encaixar. Mas, né, quando a Smithsonian viu, né, essas tentativas da igreja de tentar encaixar tudo no livro de Mórmon, ela chegou e fez uma declaração. Smithsonian falou assim, lá em 1978, fevereiro: relatórios dos achados do Egito Antigo, Hebraico e outros escritos do Velho Mundo no Novo Mundo, em contextos pré-colombianos, têm aparecido com frequência nos jornais, revistas e livros sensacionalistas. Nenhuma dessas alegações tem resistido ao exame por acadêmicos respeitáveis. Ou seja, né, começa a aparecer um monte de escrita hebraica, escrita em egípcio, nas coisas achadas ali nas Américas Antigas, para contribuir pro livro de Mórmon, mas o cara falou, esse negócio aí, fake news, entendeu? Tudo que a gente examina aqui, quem é acadêmico respeitável não considera. E não é nem questão de ir contra a igreja, é ir contra a tentativa da igreja de inventar mentira para conseguir encaixar na história do livro de Mórmon. Aí, ali em 1966, quando estavam conversando com o Joseph Fielding Smith, eles mandaram uma carta, né, falando assim, o presidente da igreja, a igreja tem toda essa escrita egípcia, hebraica aí que vocês falaram que encontraram nas Américas, se vocês têm, onde é que a gente pode encontrar e dar uma analisada nisso aí? Meus membronitas, qual foi a resposta do presidente da igreja? Falou assim, ele nunca respondeu essas perguntas, e ao invés disso, o que ele pediu, então? Que a pessoa lesse o livro de Mórmon em espírito de oração para receber um testemunho de que ele é verdadeiro. Presidente, poxa, me ajuda a te ajudar, entendeu? Você tá falando que encontrou coisas antigas aqui das Américas, deixa eu ver. Não vai deixar eu ver, nem responde minha pergunta. Fala pra eu orar e achar um testemunho. Que feio, cara. Vamos dar uma olhadinha onde que a igreja tá afirmando que encontraram esses escritos. Sabe aquele livro Regras de Fé, do James C. Talmage? Página 293. Ele fala assim, né, que eles encontraram algumas escritas em hebraico nas Américas, e ele fala ali, os caracteres e a linguagem são aliadas à forma mais antiga do hebraico, e não mostra qualquer um dos sinais de vogais ou letras terminais que foram introduzidas no hebraico no continente oriental após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Ou seja, né, nossa, realmente, tá concordando muito com a história do livro de Mórmon. Na verdade, né, se eles trouxeram as placas de latão para as Américas, né, e o pessoal ia ter acesso à língua hebraica e egípcia. Não tem informação dessas línguas aqui nas Américas. Na verdade, o que tem de registro de alguma coisa semelhante à escrita encontrada é dos maias, lá na cidade de Yucatán,
que os arqueólogos conseguiram encontrar algumas, né, inscrições antigas. Mas, assim, essa questão de egípcio reformado, hebraico, ou o próprio egípcio mesmo, não foi encontrado nada. Então, basicamente, a gente tem que acreditar que o quê? Que as únicas pessoas que mantinham registros eram os portadores, os escribas ali das placas de ouro. O restante de toda a população era, tipo, analfabeto. Ninguém mantinha registro nenhum. Lembrando, pessoal, né, se a gente for falar numa cronologia de tempo, isso aqui que eu tô falando aconteceu ali em 66, antes deles encontrarem aqueles papiros originais do livro de Abraão. Aí depois, ali em novembro de 67, que encontraram o papiros original e viram e falaram, cara, nossa, essas traduções que Joseph não tem nada a ver, sabe? Uma confirmação muito forte de que, pô, Joseph estava inventando esse negócio que não tem nada a ver. Então, o finalzinho dos anos 60 ali foi de choque intelectual para derrubar a imagem da igreja. Então, nos anos 30, chegou aqueles estudos do B.H. Roberts, falando sobre o anacronismo, né, as diferenças, as contradições do livro de Mormon em relação, né, aos índios americanos, a língua e tudo. Nos anos 60 chegou esse aqui, né, arqueológico, não tá batendo. Papiros de Abraão não bate. Nos anos 2000, ali acho que era 2002, né, que chegou o Thomas Murphy com o estudo de DNA do livro de Mormon, não tá batendo. Bom, vamos dar uma olhadinha também numa outra evidência do livro de Mormon, que eles falam que Quando os europeus chegaram nas Américas, os índios viram eles e acharam que eram, tipo, um deus. E os membros da igreja dizem que é porque eles tinham recebido a visita de Jesus Cristo, um velho branco barbudo, e eles ficaram com essa imagem de uma divindade assim, e quando os europeus chegaram, eles pensaram, nossa, cara, né, tipo, ou é os deuses ou é enviados dos deuses. Na verdade, na história, isso acontecia sim e bastante. Não só aqui nas Américas. Do colonizador chegar, ver que o colonizado, né, que a pessoa que ele vai subjugar, tem uma crença religiosa, e daí o colonizador tenta personificar esse ser religioso, porque ele vai ganhar uma simpatia, né, vai ser mais fácil de subjugar aquele povo. Se eu chegar e falar assim, ó, né, qual que é o Deus de vocês? Ah, Jesus Cristo. Ah, então, tá ligado que Jesus Cristo me mandou aqui pra fazer tal coisa, e vocês, né, trabalharem aqui pra mim? Pô, vai ser muito mais fácil, né, o povo dentro daquela ignorância pensa, oh, Jesus Cristo mandou ele, cara, vamos fazer o que ele manda? Então, assim, prática muito, muito comum. Então, dentro da história do livro de Mormon, teve a visita de Jesus Cristo aqui nas Américas. Tá, fora, esquece o livro de Mormon, joga o livro de Mormon para um canto e agora vamos pensar arqueologicamente. O que a gente tem de crença religiosa dos povos das Américas aqui antigos? Eles têm uma crença em um ser chamado Quetzalcoatl, que era o deus bem importante ali, origem tolteca, para quem estuda um pouquinho, Maia, Azteca, Inca. Esse deus, ele é meio todo-poderoso. Ele é o deus do vento, deus da vida, deus da manhã, deus do planeta Vênus, deus dos gêmeos, deus dos monstros, patrono da arte, da sabedoria, criador e pai dos homens. Esse é o Quetzalcoatl. O próprio nome desse deus, esse Quetzalcoatl, significa literalmente, né, se fosse traduzir, serpente de plumas. Uma serpente com peninhas. Representado muitas vezes como um dragão voador, ali nos desenhos encontrados pelos arqueólogos. Dentro da crença asteca, o mundo foi criado várias vezes. Então, porque o mundo era criado, depois era destruído por algum cataclisma, depois era criado de novo, né, e assim por diante. Da última vez que o homem foi criado, esse deus, né, Quetzalcoatl, aí foi lá para o mundo dos mortos, recolheu todos os ossos dos homens e verteu o sangue dele em cima, deu vida de novo. Então esses habitantes das Américas Antigas, eles eram gratos pelos deuses e eles precisavam dos deuses. Então, para manter esses deuses vivos, era obrigação deles fazer sacrifício de sangue. Então tinha muito sacrifício, matavam as pessoas e dedicavam aquele sangue pro deus. Como é que a gente sabe dessas coisas? Os espanhóis, quando eles estavam colonizando as Américas, eles foram, né, conversando, trocando ideia, conseguindo se comunicar, desenvolvendo essa comunicação com os habitantes das Américas, ali, né, nos anos de 1500, e começaram a registrar o que eles descobriam sobre aquela civilização. Então, eles começaram a contar, tem um tal de Deus, Quetzalcoatl, que chegou aqui, né, criou os homens, depois ele desceu, começou a habitar entre os homens, e dá uma ajuda para a humanidade, né, ajuda com as artes, com a sabedoria, com a bondade, astronomia, ajudou a criar o calendário maia, e reinou ali entre o povo maia e tolteca. Aí então esse Quetzalcoatl, como humano, morreu ali pelo calendário maia. Eles conseguem saber que foi tipo em 5 de abril de 1208, então 300 anos antes das Américas serem descobertas pelos europeus. Então a civilização ali esperava que ele retornasse. Os europeus, sabendo dessa história, alegaram que, né, era Jesus Cristo, para ficar mais fácil de trazer o cristianismo ali para esse povo pagão. E aí você acha que tem a ver? Você acha que realmente é uma representação de Jesus Cristo, esse Deus maia? Ou não tem nada a ver? O que eu tenho de contexto histórico, eu sei que isso daí não é especial do povo maia e tolteca. A gente vê essa história, por exemplo, ali na Grécia Antiga. Hércules, né, filho do deus Zeus, desceu para a Terra a ajudar a humanidade. Filho de Zeus, que era um deus, e da Alcmena, que era uma mortal. Uma das tarefas de Hércules era descer ali no submundo de Hades. Tem uma ligação com o cristianismo, com a história de Cristo?
A gente não sabe bem de quando que é essa história aí de Hércules, mas a primeira vez que foi registrada, que a gente consegue encontrar, é 800 anos antes de Cristo. Na mitologia egípcia, tem o Horus, né? O Horus era o filho do deus lá que desceu para a Terra, e, inclusive, né, os faraós eram considerados essas divindades na Terra para governar a população. Na mitologia nórdica também teve Odin. O Odin é o pai do Thor, né? Dentro da mitologia ele desceu várias vezes para a Terra para interagir com os seres humanos, oferecer sabedoria, conhecimento, orientação. Na mitologia hindu tem um deus chamado Vishnu, um dos principais deuses ali, responsável ali pela preservação e manutenção do universo. Daí o que aconteceu? Ele resolveu vir para a Terra, então ele não mandou filho, né, mas ele veio para a Terra ele mesmo. Então muitas vezes ele é representado ali por Rama ou Krishna. Eu já tinha ouvido falar essa palavra Krishna, mas não conheço muito da história do hinduísmo. Então nessas encarnações, quando ele desceu aqui para a Terra, foi para quê? Para poder restaurar a ordem e ensinar a humanidade os caminhos da retidão e da devoção. E aí, né, vocês acham que isso aí tá tudo conectado como se fossem, né, predições da vinda de Cristo? Ou não tem nada a ver? A história do Quetzalcoatl tá relacionada com a vinda de Cristo? Ou os europeus tentaram encaixar para ter uma facilidade maior de dominar aquele povo? Na verdade, isso é uma análise bem superficial, tá, pessoal? Esse assunto aqui, nossa, se for fazer um estudo, nossa, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas se vocês já fizeram um estudo sobre isso, o que vocês acham sobre essa história toda? Vamos voltar ali pro livro de Mórmon, porque senão a gente perde muito foco, né? Essa ideia é para tentar relacionar. Será que o Quetzalcoatl ali tem a ver com a vinda de Jesus Cristo nas Américas? Porque se tiver, contribui para a história do livro de Mórmon. Então, várias hipóteses que a gente pode levantar. O livro de Mórmon é verdadeiro, Jesus Cristo veio para as Américas, foi registrado e o Quetzalcoatl é uma prova disso. Ou, né, o livro de Mórmon é falso, mas mesmo assim o Quetzalcoatl pode ter a ver com Jesus Cristo, não especificamente a vinda de Cristo nas Américas, mas a existência de Cristo, ou não tem nada a ver. E seria só mais uma crença, como todas as civilizações têm as suas crenças. Agora, uma parte interessante do livro de Mórmon, a gente já falou, né, anteriormente, em outro episódio, que Joseph Smith, no começo, lá na primeira edição, falava que ele era o quê? O autor e proprietário. E depois mudaram, né, para a leitura ficar como traduzido por Joseph Smith Jr. Já expliquei que se eu tentasse de muita boa vontade explicar isso, eu diria assim, né, talvez legalmente ele precisava registrar como autor e proprietário para não perder o direito autoral do livro. Tá, não faz muito sentido, mas talvez combine com aquela questão dele querer vender o direito autoral do livro. E isso encaixa bastante, porque a gente já levantou a hipótese daquela ideia de que os planos de Joseph não era criar uma igreja e o livro de Mórmon ser a base dessa igreja e ele ser um profeta, e ele ter visto Deus Jesus Cristo. Essa ideia parece que ela foi desenvolvida com o tempo. Faz muito sentido a gente pensar, pô, o Joseph estava tentando vender o direito autoral do livro, parece que era só mais uma ideia que ele estava tentando levantar uma grana. Bom, mas ainda entrando novamente dentro daquela questão de nomes no livro de Mórmon, tem uma crítica que levantam sobre o nome do Monte Cumorah e do Anjo Moroni. Por quê? Ali em Moçambique, pega teu mapinha ali, pega o Google Maps agora que você ficou curioso e você vai dar uma olhada. Moçambique, achou ali? Embaixo na África, no cantinho direito? Tá lá, Moçambique, falam português. Então, daí, se você olhar um pouquinho, entrando pro mar, você vai ver que tem algumas ilhas. Aí você vai ver que tem a ilha de Comores. Em inglês é Comoros. Parece Monte Cumorah, parece o Cumorah, né? Comora. Tá, não parece muito, mas parece pouco. Mas daí, a maior coincidência é que daí a capital dessa ilha se chama Moroni. Oh, Moroni, cara, que coincidência. Cara, que coincidência. Como que o Monte Cumorah saiu esse nome parecido com o dessa ilha e ainda a capital é Moroni? Será que Joseph estava com um mapinha dando uma olhadinha em nomes e copiou de lá? O que você acha? É uma grande coincidência ou tem a ver um plágiozinho de nome? Dei uma pesquisadinha para dar uma olhada de onde que surgiu esse nome. Fala então que essa ilha ela foi colonizada pela França no século XIX. O século XIX é de 1801, né, até 1900. Então eu tentei pesquisar quando que foi. Será que em 1830 ela já tinha recebido esse nome? Não pode se afirmar. Talvez precise entrar num estudo um pouco mais aprofundado sobre a colonização dessa ilha para saber quando exatamente ela recebeu esse nome. Mas assim, ó, tá meio dentro. Ela foi colonizada nessa época, recebeu esse nome no meio dessa colonização. Então, né, e tá batendo meio que na época de Joseph Smith também. Ah, Ozzy, como é que essa ilha se chamava, então, antes dos franceses chegarem lá? Eles chegaram mais ou menos em 1860. O nome árabe... Então, será que a ilha era dominada pelos árabes antes? Enfim, o nome era Camorra. Então, depois virou Ilhas Comores, mas antes era Ilha Camorra. E olha só que interessante. Isso aqui eu tô vendo agora no site Investigações Sud. Eles viram que o livro de Mórmon de 1830, a primeira edição, em vez de chamar o Monte Cumorah de Culmora, chamava de Camorra. Bem o nome da ilha, antes de ser ocupada pelos franceses em 1860, ou seja, era o nome da ilha na época de Joseph. Pô, então falou, na versão de 1830 tá escrito Camorra, eu fui pesquisar, assim, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês entrarem no Joseph Smith Papers, aquele projeto da igreja que reúne toda a documentação de época de Joseph Smith, tem lá o PDF do livro de Mórmon de 1830. Você pode colocar Book of Mormon 1830 PDF, já vai achar, se colocar isso no Google. Aí ele tem ali uma Table of Contents, que é tipo, né, o sumário, você pode procurar onde você quiser encontrar, então na página 529,
desse livro de Mórmon, porque ele não está separado por capítulos e versículos, então é bem difícil de você achar. Então, eu achei aqui, página 529, tá falando: It came to pass that when we had gathered in all our people in one to the land of Camora. E agora eu entrei na biblioteca da igreja. Our people went to the land of Cumora. Mudou. Eu tô desenvolvendo o estudo aí, agora junto com vocês, tô lendo aqui, não tava sabendo dessa informação não. E olha só que interessante, tô vendo um mapa mundi de 1808, e tá mostrando sim, essa ilha Camora, e a capital já era Moroni. A explicação para eles terem mudado ali do livro de Mórmon de 1830, que tava a terra de Camora e mudaram para Cumora, eles explicam que é porque a letra do Oliver Cowdery era meio ruinzinha, e eles leram Camora, mas depois eles talvez viram que era um U, não sei. Explicação meio estranha, mas de qualquer forma, parece muita coincidência os dois nomes, que estão muito relacionados no livro de Mórmon, no finalzinho do livro de Mórmon, os dois nomes estarem juntos no mapa mundi da época. Bom, é isso, pessoal, mais algumas evidências aí do livro de Mórmon. Provavelmente vai aparecendo alguma informação, eu vou coletando tudo e depois eu lanço como um episódio, né? Porque às vezes a gente pode deixar passar alguma coisa, vem alguma nova ideia, alguém sugere alguma coisa, então é interessante estar sendo abordado. Tá? A gente vai ficando por aqui e até a próxima.